Eu vou mostrar agora um sistema de gestão financeiro e controle de pacientes que eu desenvolvi e eu quero compartilhar com vocês. Aqui nessa tela a gente tem uma opção de conectar para ter um banco de dados online ou eu posso utilizar no modo offline. Eu vou já disponibilizar para todo mundo, o endereço é esse aqui, depois eu vou mandar o link. Se você não quiser utilizar ele em formato online, você pode utilizar ele offline, apesar dele aparecer dentro do navegador, e ele vai funcionar perfeitamente. Então, para mostrar aqui, eu vou clicar em modo offline, e ele vai aparecer esse sisteminha aqui, dessa forma, nessa disposição. Aqui, do lado direito, na engrenagem, a gente tem aqui como carregar os dados, né? Então, eu posso importar um backup, né, da planilha. Eu vou mandar a planilha de modelo também, que tem as fórmulas e tudo mais. Então, aqui, quando eu venho em carregar dados, ele aparece aqui para eu carregar uma planilha. Eu coloquei uma aqui de modelo com dados fictícios. E aí ele carrega os dados para mim com o nome dos pacientes, com as contas pessoais, contas do consultório, com a somatória aqui, né, do mês, o mês referente, né, e eu posso ir gerenciando tudo. Por exemplo, eu clico aqui na paciente e posso alterar valor, alterar o tipo de pagamento, se ela me paga mensal ou por sessão, né? E aí, se ela pagou, eu coloco aqui que já está pago. Se ainda não pagou, deixo pendente. Adiciono data, porque eu posso colocar aqui, olha, quando foi realizada a sessão. Então, vamos supor que eu realizei essa sessão na segunda-feira. Eu posso alterar manualmente. Se eu coloco uma data realizada, vamos supor que eu adiciono uma data aqui, ele inclui e calcula a quantidade de vezes que essa pessoa realizou, né, multiplicando com o valor de sessão. Então, se eu adicionar outra data aqui, colocar uma outra data, ela adiciona aqui também, já multiplicou também. Salvar. Quando salva, apesar daqui estar aparecendo valor 130, né, e a gente sabe que ela já fez 2 sessões, aqui fica fácil de visualizar os valores combinados, porque para eu saber o valor que está multiplicado, eu faço, né, percebo aqui que está escrito sessões, ou então eu clico no paciente e vejo o valor calculado. Se eu colocasse ele calculado, aqui no xizinho para sair, tá? Se eu colocasse calculado aqui, ia ficar um pouco confuso, porque ia ficar parecendo que cada sessão é o valor total que tivesse aqui. Então, eu deixei dessa forma. Sessão, o valor, né, de referência, e multiplica pela quantidade de sessões à medida que você vai adicionando as datas. Ao final do mês, quando a pessoa faz o pagamento, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar pago, e aí ele já vai contabilizar aqui com o tanto que eu já recebi. Né? No caso aqui, já recebi alguns valores, porque eu coloquei aqui pago aqui embaixo também. Pessoas que me pagam por mês, independente se ela fez ou não fez alguma sessão, ela vai pagar o mesmo valor, que é o combinado que geralmente eu faço. Então, no valor fixo mensal, quando ela coloca pago, mesmo que não tenha nenhuma data registrada, o valor vai somar do mesmo jeito. Então, eu tenho 3 pagamentos aqui, valor total. Nas contas, funciona da mesma forma. Né? Então, tem aqui, por exemplo, o valor de condomínio, contas pessoais. O valor está aqui, eu posso alterar, claro, né, os dados, e coloco pago, e ele vai abater o valor aqui, vai diminuir o meu saldo atual. No caso, o saldo atual fica negativo porque eu tenho as contas em aberto e ainda não recebi, porque tá tudo a maioria está em aberto aqui também. Contas do consultório, mesma coisa. Né? Se eu coloco o pago aqui, eu tenho como adicionar novas contas e adicionar novos pacientes. Depois que eu fiz todas essas alterações, coloquei ali, fechou o mês, encerrei, eu vou manter o backup desse mês e vou criar um novo mês. Então, ele vai criar o mês de abril aqui, vai manter a aba, então eu posso consultar, se for o caso, e vai trazer os mesmos pacientes, agora com as sessões zeradas e os valores pendentes aqui com os valores corretos. Também as contas, geralmente se mantém, né?
Aí o que altera, por exemplo, a quantidade de água aumentou, então eu tenho que vir manualmente e ajustar aqui. Mas aqui a gente já tem uma gestão bem completa. No caso de rodar offline, ele fica salvo no navegador, ele fica salvo num sistema de cache, que é um sistema que o navegador tem para poder guardar alguns arquivos de forma temporária. Se eu faço limpeza, né, do navegador ali de cache, eu vou perder esses dados. Então, para que eu não perca os dados, eu posso exportar aqui, olha, exportar Excel. Ele vai exportar a planilha com a data e hora, né? Então ele vai ter a data como referência e hora para saber que aquela ali é a última planilha que eu exportei. E aí eu tenho esses dados salvos para caso eu queira subir em outro navegador e tudo mais. Se eu não fizer essa limpeza do cache, ele fica salvo no navegador e eu posso acessar a qualquer momento, tá? Então, mostrei aqui como funciona offline, você já vai ter acesso, é só entrar nesse link aqui. Não vai ter nada vinculado com o servidor, esse link aqui ele só mostra essa tela para que você carregue no seu navegador e não tem nenhum acesso nem para mim, nem para ninguém. Ele fica local mesmo. Ele é totalmente offline nesse formato. A única hora que você vai precisar de conectar na internet é para poder entrar nesse link pela primeira vez. Bom, só que para quem vai utilizar isso e tem, por exemplo, um funcionário que vai ajudar a preencher essa planilha, ou então quer que seja salvo as coisas em um banco de dados na nuvem, para poder não ficar baixando o arquivo de tempo em tempo, eu desenvolvi também com a conexão. E aqui, olha só, para mostrar, eu vou no navegador, clicar aqui nessa configuração, vir em cookies e cache, né? E vou limpar esses arquivos aqui. Isso vai fazer com que ele desconecte aqui da função offline. E aí ele vai me permitir conectar na função online, onde ele vai salvar num banco de dados na nuvem. Aqui eu vou colocar o código da minha planilha, né? Esse código, cada pessoa que for utilizar esse sistema vai ter a própria planilha no próprio Gmail, sem vínculo nenhum, nem comigo, nem com ninguém. E aí, quando eu conecto aqui, ele vai pedir uma senha, porque essa senha está cadastrada lá na minha planilha. Vou preencher aqui. Ele vai logar na minha planilha e pronto, eu estou conectado e está salvo aqui do jeito que está. Eu coloquei ela zerada aqui para a gente ver como que funciona. Essa planilha ela está sendo salva automaticamente nessa planilha do Google, que é no Google Sheets. Aqui a gente tem a planilha toda preenchida, do jeitinho que eu mandei lá também. Ela não é bonita, mas ela é muito funcional. Tem aqui os dados corretos e também tem fórmulas, né, já preenchidas. Então a gente não mexe aqui manualmente nesses dados aqui. A gente mexe pelo sistema. Dá para poder alterar? Dá. Só tem que tomar cuidado com os campos que tem fórmulas para a gente não alterar nada aqui manualmente e prejudicar o sisteminha. Então essa aqui é a nossa planilha. Existem algumas abas ocultas aqui onde tem o local onde preenche a senha para quem eu for passar esse sistema na versão online. Eu também vou passar essas configurações e a pessoa vai fazer a alteração para ficar salvo só no e-mail dela. E agora está conectado. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, eu vou subir o arquivo, aquela planilha, né? Carregar dados do Excel e vou pegar aquela planilha que a gente atualizou a última. Pronto, eu já subi ela aqui, ela já veio com as duas abas, né? E automaticamente ele salvou na nuvem. Significa que ele atualizou, olha, a minha planilha, as duas abas estão preenchidas aqui com o backup feito na nuvem, com a segurança do próprio Gmail, do próprio Google, para guardar os seus dados, né? Tem senha para logar. Na verdade, a primeira vez que você loga no navegador, ele já fica salvo. Se por acaso você quiser desconectar do seu navegador, você pode limpar o cookie cache que ele desconecta. Ou então você pode vir aqui e sair fazendo logout só. E pode logar também em outras contas, né, em outros locais. Vamos supor que eu quero conectar, igual eu fiz aqui no meu
Eu conectei no meu celular, conectei no meu notebook e aí eu tenho acesso para alterar tanto no celular quanto no notebook através desse mesmo link. O link, ele, apesar de estar não em um servidor, ele é só uma forma de apresentar a tela do sistema. Todo o resto fica no próprio celular, no próprio dispositivo e também na sua planilha. Se por acaso você quiser ainda usar esse mesmo sistema no seu servidor lá do Netlify, por exemplo, a gente pode disponibilizar também esse arquivo para quem for utilizar nessa versão online. Bom, esse é o sisteminha, a versão gratuita que eu vou propor é a versão onde a gente não conecta, vai ser local, todo mundo pode já entrar e usar. Para quem quiser essa versão que conecta, eu vou disponibilizar em um valor único, então a pessoa vai comprar essa versão, podendo levar para o seu servidor Netlify a conexão com o seu Gmail, sem nenhum vínculo comigo também. E, por acaso, se você quiser uma coisa mais ousada, eu estou desenvolvendo também um assistente virtual que vai ficar conectado tanto no Telegram quanto no WhatsApp, e eu posso também gerenciar essa planilha a partir de mensagens com esse assistente virtual, que é uma espécie de um robozinho, e que ele também vai poder gerenciar essa planilha por lá. Então, fica aqui o meu convite para você testar, né? Claro, na versão offline aí é tranquilo. E se por acaso for interessante para você a versão completa, que seria conectada, estou disponibilizando aí a opção de você em um valor simbólico, só para poder, né, estimular aí o trabalho que eu tive para desenvolver isso com muito carinho. E aí você pode ter esse sistema integralmente para você.